Bem-vindos a mais um podcast. Na edição de hoje, falaremos sobre um dos escritores do pré-modernismo, Monteiro Lobato. Bom, e para entender sobre Monteiro Lobato, primeiramente temos que pincelar um pouco sobre o pré-modernismo, que foi uma fase literária ou também considerado um período sincrético histórico literário brasileiro, que marca a transição entre o simbolismo e o movimento modernista. Foi basicamente uma espécie de ensaio para o modernismo brasileiro. José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Monteiro Lobato fez seus primeiros estudos na cidade natal. E em 1896, com 14 anos, foi estudar em São Paulo no Instituto de Ciências e Letras. Em 1898, ele ficou órfão de pai e logo em seguida perdeu a sua mãe, ficando aos cuidados do seu avô. Ao nascer, o Lobato foi registrado com o nome de José Monteiro Lobato. Mas após a morte do seu pai, em 13 de junho de 1898, ele queria usar a bengala que pertencera ao pai e tinha as iniciais JBML gravadas. Por isso, ele resolveu mudar de nome para que suas iniciais ficassem iguais ao do pai. E desde então, ele passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. E as principais obras de Monteiro Lobato são Urupês, de 1918, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1920, O Saci, de 1921, Reinações de Narizinho, de 1931 e Dom Quixote das Crianças, de 1935. As principais características de suas obras é que ele misturava realidade e fantasia, valorizando o universo brasileiro, e fazia uso de referências mais próximas de crianças brasileiras e de sua cultura do que de paisagens europeias e os personagens de sua mitologia. Todo mundo sabe que o Sítio do Pica-Pau Amarelo teve grande influência na infância e na adolescência de milhões de brasileiros. Uma das principais obras de Monteiro Lobato foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que se tornou muito mais evidente depois de ser transformado em novela e exposto como série. Monteiro Lobato ainda é muito criticado por defender ideias eugenistas. E uma das principais características desse eugenismo é a desvalorização de misturas étnicas e a defesa da superioridade de pessoas brancas em relação ao povo negro. Ou seja, Monteiro Lobato defendia ideias racistas. Isso ficou evidente em uma carta que ele mandou para um amigo dele, chamado Arthur Neiva, e também na própria obra Sítio do Pica-Pau Amarelo, fica evidente que ele era racista. Um exemplo disso é quando ele coloca a tia Anastácia como uma negra de estimação. É isso. Esse foi mais um podcast.